Muito bem, como dissemos no final do bloco anterior, nós retomaríamos a licença por motivo de doença em pessoa da família. Nós vimos no bloco anterior, dizendo melhor, o primeiro requisito, que é a doença comprovada por inspeção médica numa das pessoas mencionadas no artigo 125. Mas há outros requisitos. Veja aí o artigo 125. Segundo requisito, vamos marcar aqui, ó. Segundo requisito, a prova de ser indispensável a assistência pessoal do servidor. Terceiro requisito, a demonstração de que a assistência não pode ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Então, veja, é preciso provar por inspeção médica oficial a doença numa das pessoas mencionadas no 125, é preciso provar ser indispensável a assistência pessoal e é preciso também demonstrar que essa assistência não pode ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Olha aí quanto rigor, certo? Tudo isso tem que ser objeto de consideração, tudo isso, mais precisamente, tem que ser objeto de demonstração para que essa licença possa ser concedida. Ok? Doença numa dessas pessoas, prova de ser indispensável a sua assistência pessoal, prova de que a assistência não possa ser ou não pode ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo e, é claro, né, a comprovação, na verdade, da doença por inspeção médica. Né? Muito bem. Agora, qual é a duração dessa licença? A doença será comprovada em inspeção médica, isso a gente já viu. Da mesma forma como se comprova doença do servidor no caso da licença para tratamento de saúde. Artigo 115, que nós vimos. Agora, o prazo máximo, 24 meses. Essa aqui não pode passar de jeito nenhum de 24 meses. É a duração máxima. É remunerada ou não? Terceiro aspecto a considerar. É remunerada ou não? Com vencimento integral até 3 meses. Metade a partir de 3 meses até 1 ano. E a partir de 1 ano até o 24º mês, sem vencimento. Então, vindo para mim, Sandro, veja, aqui eu tenho uma particularidade. Eu tenho uma licença que é remunerada integralmente, depois parcialmente remunerada e depois não remunerada de jeito nenhum. A licença para tratamento de doença de pessoa da família. Ok? Muito bem. Agora, vamos tratar da famosa licença para trato de interesse particular. Essa licença, inclusive, sofreu substanciais alterações empreendidas pela Lei Complementar 316 de dezembro do ano de 2015. Vamos a ela. Veja o artigo 130. Ao ocupante de cargo efetivo e que não esteja em estágio probatório. Então, observe, essa licença só pode ser concedida a quem ocupa cargo efetivo. 2. E que não esteja em estágio probatório. Antes a lei não dizia isso. Poderá ser concedida a critério da administração. Observe, então, que é claramente um ato discricionário essa licença. Licença sem remuneração para trato de interesse particular por prazo não superior a 4 anos. E aqui a gente esclarece, o prazo inicial não pode superar 4 anos. Mas você vai perceber que com as prorrogações, ou havendo prorrogações, pode sim haver superação desses 4 anos.
Esses 4 anos são o limite para a concessão inicial. Voltemos ao texto. O requerente deverá aguardar em exercício a concessão da licença, podendo esta ser negada quando não convier ao serviço público. Requerer não significa obter, porque se trata, como já dissemos, de um ato discricionário. Pode ser que não convenha ao serviço concedê-la. Por isso que a lei impõe, quem requer deve continuar trabalhando normalmente, até a licença sair ou não, né? Ou sair o indeferimento. Se não houver prejuízo ao serviço. A licença de que trata o caput poderá ser sucessivamente prorrogada, com periodicidade não superior a 2 anos, observado em cada caso o interesse da administração. Vejam, aqui um esclarecimento. A lei passou a permitir a prorrogação sucessiva da licença para trato de interesse particular. As prorrogações, ou cada prorrogação, tem um limite. 2 anos. Então, nenhuma prorrogação pode ocorrer por período superior a 2 anos. Está aqui na lei. Mas as prorrogações, pela letra da lei, podem ser sucessivas. Por isso que eu disse que aquele prazo inicial, ou aquele prazo de 4 anos, era só para concessão inicial. Entendido? Ok. Não será concedida licença, artigo 131, para trato de interesse particular a funcionário removido antes de assumir o exercício. E o artigo 132, que também foi acrescentado pela Lei Complementar 316, a miúde lembrada, né? A lei de dezembro do ano passado, que passou a prever que a licença pode ser interrompida, passou a prever explicitamente, então, que a licença pode ser interrompida a qualquer tempo, tanto a pedido do servidor quanto no interesse do serviço. Certo? Eis aí, então, agora a disciplina atualizada da licença para trato de interesse particular, ok? Voltando para mim, Sandro, vamos adiante, né? Por fim, ou passando mais à frente, a gente tem a licença à funcionária casada para acompanhar o marido. A lei prevê essa licença e nós vamos observá-la, os seus pressupostos, a sua duração e se é remunerada ou não. É evidente que, embora o estatuto não diga, essa licença também pode ser concedida ao servidor, quer dizer, ao funcionário, né, casado para acompanhar a esposa. Hoje não é possível mais fazer, nesse caso aqui especificamente, a distinção aí entre cônjuge, o cônjuge homem, ou o marido, ou o cônjuge esposa, perdão. A cônjuge esposa. Não é mais possível fazê-lo, né? Vamos então, artigo 133. A funcionária casada terá direito. Então aqui a licença não é um ato discricionário, porque ela terá direito à licença sem vencimento, a gente já vê que a licença não é remunerada, para acompanhar o marido, funcionário civil ou militar, ou servidor, porque na época o conceito de funcionário civil era mais restrito do que servidor, do que o conceito de servidor, não é? Como ainda é hoje. Da administração direta ou indireta do poder público, mandado servir de ofício fora do país ou em outro ponto do território nacional. Então, observe, só tem direito a essa licença a funcionária, vou usar a letra da lei, se o seu marido for funcionário civil ou militar ou servidor da administração direta ou indireta do poder público. 2, se ele for mandado servir de ofício, não porque ele pediu, de ofício,
fora do país ou em outro ponto do território nacional. Então, aqui esclarecendo, uma funcionária, usando a palavra que a lei usa, que seja esposa de um empregado de uma multinacional, uma empresa privada, e que é transferido para outro ponto do território nacional. Ela faz jus a essa licença? Não faz, porque o marido não é funcionário civil ou militar ou servidor. Entendido? Importante. Também, suponha que ele é servidor, ele é um funcionário civil ou é um militar, mas que ele está, na verdade, mudando de localidade porque ele requereu, ele não foi mandado servir de ofício, ou seja, por iniciativa da administração, foi porque ele pediu. A servidora faz jus a essa licença? Também não faz. Entendido? Então é importante entender os requisitos para a concessão dessa licença, que é a licença sem vencimento. Qual é a sua duração? Observe o texto. A concessão da licença dependerá de requerimento devidamente instruído e terá a mesma duração da comissão ou da nova função do marido. Então não há um prazo máximo, porque a duração da licença fica atrelada à duração da comissão ou nova função do marido. A persistência dos motivos determinantes da licença deve ser obrigatoriamente comprovada a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, a servidora ou o servidor, na verdade, né, o beneficiário da licença deve comprovar a persistência dos motivos, sob pena de cancelamento da licença. Cancelamento automático da licença. Ok? Muito bem. Então, vamos adiante, né? Nós já aqui vimos uma série de coisas, mas há um dado ainda importante. A gente falou aqui da licença para acompanhar o cônjuge, quando ele seja funcionário civil, militar, servidor da administração direta ou indireta. Mas, e se ele for um parlamentar, por exemplo? Se ele, na verdade, for mudar do Estado porque foi investido em mandato eletivo. O que é que diz a lei? Vamos lá. Artigo 134. Licença idêntica de que trata o artigo anterior será assegurada a qualquer dos cônjuges. Aqui a lei não fez distinção, né? Que hoje a gente não faz mais entre o homem ou a mulher, o marido ou a esposa. Aqui a lei já não fez. Quando se trata de mandato eletivo fora do Estado. Então, um dos cônjuges vai assumir o mandato de deputado federal, vai para Brasília, o outro cônjuge, não é, faz jus a essa licença, como vemos aqui, conforme o artigo 134. Entendido? Muito bem, voltando para mim, vamos adiante. Agora, a gente vai falar um pouco sobre um outro direito dos servidores. É um direito que normalmente ninguém quer, que é o direito a receber, é o direito ao vencimento. A gente tem, observe, uma pleiade de direitos na lei. Direitos relativos ao trabalho, ao tempo de serviço, direitos de ausência, e nós temos também direito ao estipêndio, direito ao vencimento, direito de perceber uma dada contraprestação financeira pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Muito bem. O que é que a lei diz sobre isso? Primeira coisa que a gente deve considerar é que a lei nossa, 6123, diferentemente, por exemplo, da lei federal, não traz conceitos de vencimento e remuneração. Isso não aparece na lei 6123. Aparece em outra lei do Estado, a Lei Complementar 13, mas que não é objeto
de estudo para a prova. A Lei Complementar 6123 traz apenas o conceito de vencimento. Veja aí, diz a lei, vencimento é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao valor fixado em lei para o símbolo, padrão ou nível do respectivo cargo. Todo cargo tem um símbolo no Estado. Por exemplo, cargo de procurador início de carreira tem como símbolo PE1, Procurador de Estado, não é? Já quando ele vai evoluindo, é PE2, PE3, né? Quando ele vai sendo promovido. Então, o vencimento é a retribuição que corresponde ao símbolo, ou mais precisamente ao valor fixado em lei correspondente ao símbolo, padrão ou nível do respectivo cargo. É o que a lei vai chamar, em outros dispositivos, de vencimento base. Ok? Agora, do mesmo modo que a gente recebe, a gente pode perder o que a gente ganha. A lei vai prever, vai trazer possibilidades de perda de vencimento em 2 artigos, no artigo 136 e no artigo 137. No artigo 136, a lei trata de perda do vencimento do cargo efetivo em algumas situações. Por exemplo, uma delas, quando o titular do cargo efetivo passa a ocupar um cargo em comissão. Se eu, que sou titular de um cargo efetivo, passo a ocupar um cargo em comissão, eu não posso receber os 2 vencimentos, o vencimento do cargo em comissão ou o vencimento do cargo efetivo. Isso seria acumulação indevida. O que eu posso é receber um dos 2. Eu posso optar pela remuneração, por exemplo, do cargo comissionado inteira, a remuneração do cargo cheio. Ou eu posso receber os vencimentos do meu cargo efetivo, mais uma gratificação de representação que o cargo comissionado pague, porque no âmbito do Estado é comum ter-se cargos comissionados cuja remuneração é fixada assim, um vencimento base e uma gratificação de representação. Mas 2 vencimentos eu não posso receber. Então, se um titular de cargo efetivo ocupa um cargo em comissão, ele vai perder os vencimentos do cargo efetivo, salvo se ele optar por receber, por exemplo, os vencimentos do cargo efetivo, mas apenas a gratificação do cargo comissionado. O que é importante para você saber é ele não pode receber 2 vencimentos. O vencimento do cargo comissionado e do cargo efetivo. Não. Então, é disso que trata o artigo 136, de algumas hipóteses em que o titular de cargo efetivo vai perder o seu vencimento. Mas mais importante é o 137. O 137 se aplica tanto aos cargos efetivos quanto aos cargos em comissão. E ele prevê várias hipóteses de perda aí da remuneração e também do vencimento, ou só de parte do vencimento. E realmente, meus caros, meus amigos e amigas, aí tem que memorizar. A gente vai exemplificar, mas realmente tem que memorizar. Você vai perceber, por exemplo, que há hipótese em que há perda da remuneração. Agora veja como é a lei. A lei, embora não conceitue remuneração, ela usa o conceito, ela usa a palavra, ela usa o termo remuneração. Agora a gente vai ver isso. Artigo 137, quando fala de perda da remuneração. Então, é possível sim perder a remuneração, ou mesmo o vencimento, ou parte dele. Você vai observar em que situações. Vamos lá? Veja aí, ó. Esse artigo 137 se aplica a qualquer cargo, ou seja, tanto ao cargo em comissão quanto ao cargo efetivo. O 136 só se aplica ao cargo efetivo. Veja aí. O funcionário perderá
Então, mais precisamente, o 137 se aplica a qualquer funcionário, tanto ao funcionário de cargo efetivo, como aquele que seja apenas funcionário de cargo em comissão. O funcionário perderá a remuneração do dia quando faltar, obviamente. Quem falta não ganha, salvo motivo legal ou moléstia comprovada. Senão vai perder a remuneração do dia. Agora, perde o vencimento base do dia. Não é a remuneração, porque a remuneração compreende vencimento e vantagens. Vantagens que são gratificações adicionais. Aqui a perda é só do vencimento base do dia, salvo motivo legal, moléstia comprovada. Quando comparecer ao serviço com atraso de mais de 1 hora, ou retirar-se com antecedência de mais de 1 hora. Então veja, o servidor chega atrasado mais de 1 hora. Ele não vai perder a remuneração do dia, mas ele vai perder o vencimento base, que é uma parte da remuneração correspondente ao dia. A mesma coisa se ele sair com antecedência de mais de 1 hora. Aí ele perde também o vencimento base do dia. Não é o vencimento base do mês, obviamente, é o vencimento base do dia. E também não é a remuneração do dia, porque a remuneração abrange o vencimento base mais vantagens. Agora, veja, tem outra hipótese. Por uma falha, antes da gente ver o texto legal, a lei tem 2 incisos 2. Isso foi uma falha, na verdade, na alteração da Lei 61/23. Mas apesar de aparecerem 2 incisos 2, as situações são diferentes. No primeiro inciso 2, a gente tem atrasos em mais de 1 hora e retiradas com antecedência de mais de 1 hora. No segundo inciso 2, a gente tem outras hipóteses. Veja, o servidor, o funcionário, perderá 1/3 do vencimento base do dia quando comparecer ao serviço com atraso máximo de 1 hora, bem como quando se retirar do serviço com antecedência de até 1 hora antes de findo o expediente. Percebeu a diferença? Aqui, veja, o atraso é de menos de 1 hora. Ele não atrasou mais de 1 hora, não. Ele chegou com 50 minutos de atraso. Ou então ele saiu antes, mas ele não saiu antes com, por exemplo, 1h10 antes do fim do expediente. 1h01. Ele saiu antes do fim do expediente, 40 minutos, 50 minutos. Então ele não vai perder todo o vencimento base do dia. Ele vai perder 1/3 do vencimento base do dia. Entendido? E as duas outras situações, veja aí o texto legal, são essa aí, o servidor, o funcionário perde 1/3 do vencimento base durante o afastamento por motivo de prisão civil, prisão preventiva, denúncia por crime comum, ou denúncia por crime funcional. Segundo a lei, em todos esses casos haverá afastamento, ou ainda condenação por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia, com direito à diferença se absolvido. Relacione esse preceito com o que está no artigo 37. E a outra hipótese de perda é essa. Veja que aqui ele perde 1/3 do vencimento base, como na situação anterior. Certo? Agora, aqui ele perde 2/3 do vencimento base, durante o afastamento decorrente de condenação por sentença definitiva. Aqui temos afastamento também. Decorrente de condenação por sentença definitiva a pena que não determine ou acarrete a perda do cargo. Então, só para ajudá-lo na memorização, na compreensão, perceba. Ele vai perder ou a remuneração toda,
ou vencimento base, ou 1/3, ou 2/3. Agora, ele sempre, para perder, vai de fato incorrer numa situação ou de falta, na falta ele perde toda a remuneração, salvo motivo legal ou moléstia comprovada, ou ele vai perder por atrasos. Se forem maiores do que 1 hora, ele perde o vencimento base do dia, menores, 1/3 do vencimento base, ou por retiradas com antecedência. Se a retirada for com antecedência de mais de 1 hora, ele vai perder o vencimento base do dia, se for de menos, 1/3. Ou no caso de outras hipóteses de afastamento, que estão nos incisos 3 e 4. Ele também vai perder. Aí não o vencimento base inteiro, mas uma parte dele. Uma parte dele. Então, o que é mais fácil? Memorize. Faltou, perde tudo, toda a remuneração. Atrasou ou saiu antes, distinga as situações em mais ou menos de 1 hora. Mais de 1 hora, vencimento base do dia, menos 1/3. Né? E lembre da situação em que ele perde 2/3. Só há uma situação em que ele perde 2/3, que é no caso de afastamento decorrente de condenação por sentença definitiva, a pena que não determine ou acarrete a perda do cargo. Se você lembrar disso, fica fácil. O que sobrar, que são as hipóteses do inciso 3, o que sobrar vai acarretar a perda de 1/3 também. Então, como é mais difícil memorizar as hipóteses do inciso 3, você lembra do jeito que eu disse. Faltou, perde toda a remuneração, atraso e saídas antecipadas. Distinga os de mais de 1 hora e menos de 1 hora, sabendo que nos demais perde-se o vencimento base, nos de menos 1/3. Lembre da hipótese de condenação definitiva, e aí ele vai perder 2/3 e o que sobrar implicará na perda de 1/3, que são as hipóteses de afastamento do inciso 3. Deu para entender? Mas é isso mesmo. Aí a gente tem que memorizar, não tem opção, né? Agora, faltas. O que é que a lei diz sobre as faltas do servidor? É evidente que se ele faltar, ele vai perder a remuneração do dia. A gente já disse isso. Agora, ele pode obter abono. O abono de falta, que na verdade é a justificação da falta. Que diz a lei? 139. Poderão ser abonadas até 3 faltas durante o mês, por motivo de doença comprovada, mediante atestado de médico ou dentista, ou em decorrência, mediante atestado de médico ou dentista, ou em decorrência de circunstância excepcional a critério da chefia. Então, o abono pode advir de doença comprovada. Comprovada como? Com atestado de médico ou dentista. Aqui não há necessidade da intervenção de um médico do serviço público. Aqui pode ser um médico particular, que emita o atestado, ou um dentista. E também pode haver o abono em face de circunstância excepcional a critério da chefia. A chefia vai avaliar. Pode ser que o carro dele tenha batido, por exemplo, tenha se envolvido numa colisão automobilística e não pôde vir. Isso é uma circunstância excepcional. Com base nela, a chefia, pelo menos isso configura, em princípio, uma circunstância excepcional. A chefia vai avaliar no caso concreto e pode, em razão dela, sim, abonar uma falta. Não é? Na verdade, há um limite de 3 faltas ou de abono de faltas por mês, que é o limite de 3, como nós vemos aí no artigo 139. Ok? Muito bem. Então, o servidor pode faltar, mas se faltar, perde a remuneração, salvo nas hipóteses que a lei prevê. E há um limite para abono de faltas, 3 dias, certo? É importante lembrar que para o abono, a lei diz que ele deverá apresentar o atestado no prazo de 10 dias a contar da primeira falta ao serviço.
é uma exigência da lei, está no 139, parágrafo único. Certo, minha gente? Então, nós terminamos aqui a nossa segunda aula, mas na terceira nós ainda continuaremos tratando de direitos e vantagens. Há outros direitos e também algumas vantagens que nós haveremos de considerar. Um forte abraço, persevere, eu sei que é árduo, é difícil o trabalho de lidar com a lei, eu sei que não é uma lei também muito fácil, porque ela ainda reflete concepções antigas, tem traços semelhantes, por exemplo, à lei federal, mas tem também diferenças, há, claro, aquelas previsões que ainda o que estão, de fato, inclusive em colisão com a Constituição, mas aqui a gente tem que ser pragmático, como disse em nossos encontros, em nossa aula anterior e nos blocos anteriores, certo? Mas persevere, confie em Deus e seja disciplinado nos seus estudos para você vencer. E é assim. E muitos, já vi dezenas e dezenas de alunos, sem exagero nenhum, dezenas e dezenas que perseveraram, foram disciplinados até atingirem os seus objetivos. E espero que aconteça com vocês, desejo do coração que aconteça com vocês também, tá certo? Então, um grande abraço, Deus os ajude em seus estudos e na vida em geral e até a nossa próxima aula.